nós temos enfrentado. Eu acabei de chegar do velório da Aline, a irmã da Sara e do Alex, que a igreja já vinha orando há algum tempo. E mesmo que a gente enfrente situações difíceis, a nossa segurança está no Senhor. E a palavra de Deus, em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. De tanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Senhor, a nossa esperança está em Ti. Senhor, mesmo que às vezes diante dos nossos olhos a situação pareça muito difícil, mesmo que às vezes diante dos nossos olhos nós vimos o caos, mas a nossa porção é o Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. E nós não nos cansaremos de declarar: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, independente das circunstâncias, porque nós não andamos, nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas nós nos movemos pela fé. Nós vivemos pela fé no Deus vivo, e o Senhor está vivo, e o Senhor está neste lugar, e nós queremos te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, se entregue totalmente a Ele. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiar. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
o mar crescer, somente, pois eu sou teu e tu és meu. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Conseguimos conter, lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos,
nos enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu. Na cruz morreu.
vez, só a igreja. Enquanto isso, o pastor pode subir. Posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua vida. Obrigada porque a tua vida nos trouxe vida. Obrigada porque a tua vida nos trouxe esperança. Obrigada porque a tua vida, Senhor, nos deu a garantia de um dia, quando a morte tivermos que enfrentar, nós te veremos face a face. Um dia nós viveremos a eternidade te adorando face a face diante do Senhor. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua vida tira todo o medo, a tua vida nos dá esperança. Não só a esperança de uma vida plena hoje, não só uma vida em abundância hoje, mas a vida eterna em ti, Jesus. Nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos, Jesus. Obrigada, obrigada, Jesus, porque pela tua morte e a tua ressurreição, o Senhor nos deu vida e esperança. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor, e esse é o momento da gente continuar adorando ao Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas. E lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele nos confronta. Ele confronta a nossa fé. Ele diz que a gente não deve andar ansioso com o que comer ou o que vestir, porque Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E Ele nos orienta: buscai em primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nesse momento, Jesus está nos ensinando a descansar nele. Ele está falando: olha, eu sei do que vocês precisam, eu sei da necessidade de vocês. O que eu quero é que vocês me busquem em primeiro lugar, que vocês realmente creiam que eu sou um Deus que supro todas as suas necessidades. E nesse momento, quando nós viemos ao altar, entregar os nossos dízimos, entregar a nossa oferta ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, o meu coração não está preso nos recursos materiais. O meu coração está em primeiro lugar em Ti. A minha confiança está em Ti. E eu descanso no Senhor. A atitude de vir ao altar, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, é uma atitude de fé, de confiança plena num Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Que você possa realmente vir ao altar com um coração cheio de alegria e gratidão, e um coração cheio de fé, realmente reconhecendo esse Deus tão maravilhoso, que sabe de tudo que a gente precisa. Podem vir ao altar. posso crer.
Jesus, nós temos a segurança que através do Senhor, através da tua vida, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos colocar nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus que supre. Nós não queremos que o nosso coração fique apegado, Senhor, às coisas desse mundo, aos recursos naturais, Senhor, porque o nosso coração precisa estar ligado ao teu coração e a nossa confiança precisa estar no Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem suprido. O Senhor é um Deus fiel que cumpre a tua palavra e a tua palavra nos garante isso, que o Senhor é um Deus que conhece as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades e nós descansamos no Senhor, Deus. Nós confiamos no Senhor e te louvamos porque sabemos que o Senhor tem suprido todas as necessidades. Senhor, eu coloco a tua igreja diante do Senhor, que realmente tudo aquilo que for necessidade da tua igreja, que o Senhor possa suprir com graça, derramando realmente a providência do Senhor, a provisão do Senhor sobre a vida de cada um, Deus. Abençoe a tua igreja, Pai, em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, no emocional e principalmente, Senhor, que a tua igreja possa crescer cada dia mais em relacionamento contigo, em adoração ao Senhor, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com CCT News. Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais um CCT News. E o estudo de célula dessa semana tem como tema Firme em meio à tempestade. Leia o estudo, receba de Deus, participe de sua célula, presencialmente ou virtualmente, e cresça em poder, em graça e em comunhão uns com os outros. E nós temos uma grande novidade para você da CCT, o nosso aplicativo disponível no iOS ou Android. É isso mesmo, você pode ir à sua loja de aplicativos, colocar CCTJP e entrar no nosso aplicativo. Eu já estou fazendo uso do meu aplicativo e eu estou gostando muito. No aplicativo você tem tudo sobre a igreja, sobre os ministérios, células. Se você não tem uma, você encontrará uma célula especial para você, mensagens, culto ao vivo, mural de orações, plano de oração, o Instagram, o Facebook e uma nova ferramenta que é o podcast Transformados. É isso mesmo, a cada semana nós lançaremos um compartilhar de algum assunto relevante para a sua vida. Então, baixe hoje mesmo o seu aplicativo da CCT, faça o seu cadastro e seja abençoado. Lembrando também que de segunda a sexta, às 18 ou às 19 horas, nós temos as lives da igreja sempre no Instagram. Não perca! Receba diariamente os devocionais em seu WhatsApp. Para isso, adicione o número da CCT na sua agenda de contatos e mande um oi para nós. E você estará participando da linha de transmissão e receberá também todas as informações da nossa igreja. Todos os dias também em nossas redes sociais e no nosso aplicativo. Ou seja, nós temos N ferramentas para alcançar você, sua família e todos aqueles que querem mais de Deus. Lembrando que para participar dos cultos presenciais aos domingos, às 9 horas e às 19 horas, é necessário fazer a inscrição. Lembrando que a inscrição abre sempre nas sextas-feiras. E, por favor, ao fazer a inscrição, compareça. Não tire a vaga de alguém que queira participar. E lembrando também do nosso protocolo de participação nos cultos, que é: não tire a cadeira do lugar, evite ir ao banheiro, tomar água, use a máscara o tempo todo, faça a asepsia das suas mãos ao chegar na igreja e receba de Deus em nossos cultos. Também nos cultos de quinta-feira e de sábado não há necessidade de fazer a inscrição, mas todo esse protocolo é importante em qualquer atividade no templo. E agora os parabéns para os aniversariantes da semana.
E assim finalizamos o CCT News de hoje. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos aqui para mais um culto de celebração. E o Espírito Santo, Ele colocou uma palavra no meu coração. Ontem, foi ontem que eu fiquei sabendo que eu estaria ministrando. Pastor Emerson hoje, um compromisso com o velório da Aline, né? Aline, irmã do Alex, irmã da Sara, vinha numa luta aí contra o câncer, acabou falecendo, mas nós tivemos alguns momentos, eu como pastor, pastora Tatiana, outros pastores com eles em família, tão preciosos. Nós cremos que, querido, Deus Ele faz nova todas as coisas, que há um propósito específico por trás de tudo isso que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais, amém? Então eu peço você que nas suas orações, lembre-se da família deles, lembre da Darquita que perdeu a filha, esteja orando, se compadeça, use dessa empatia para estar enviando, né, as suas orações, para que Deus use essas orações para ter misericórdia deles. Outra coisa, a família também do pastor Lélio, querido. O pastor Lélio perdeu o seu irmão e a família vem passando por uma situação difícil. O irmão mais velho, conversei com ele agora há pouco ali antes do culto, antes de estar ministrando, estava conversando com o pastor Lélio, mas um grande homem de Deus, um homem que tem a sua fé firmada em Jesus. Eu tenho certeza que vai ter sabedoria para conduzir os próximos dias, que são dias difíceis, amém? Vamos executar essa empatia, porque eu sei que aquilo que a gente planta, a gente colhe, e nós um dia também vamos estar no lugar deles, né? Queira Deus, a gente pede que não, mas é a lei da vida, é o que vai acontecer na vida de todos nós, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 19, hoje eu vou falar sobre a vida de um irmão, né, em Cristo, um cara que teve uma conversão, uma pessoa extremamente assim, contemporânea na vivência dele daquela época, porque o que ele viveu, nós não deixamos de viver hoje. Nós vamos falar hoje de Zaqueu, mas pode ficar com calma, nós não vamos cantar como Zaqueu, tá? Aquela música, ela é linda, mas nós não vamos cantar, vamos ficar com o texto bíblico agora. Eu não sei que o Kevin queira cantar ela. Lucas 19. Se o pessoal quiser ir jogando os textos também, a partir do versículo 1. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe entre todos os publicanos, e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava passando naquele caminho. Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Vendo isto, todos murmuravam dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador? Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Querido, nós vamos falar sobre a vida de Zaqueu, e eu quero trazer algumas coisas aqui de curiosidades para você. Eu não sei se você sabe, mas o nome Zaqueu significa puro e justo, e vem de uma palavra grega chamada Zacaios. E se você for pegar a raiz do nome Zaqueu, de pureza e de justiça, não tem nada a ver com o que ele construiu na vida dele. Primeira coisa que eu quero trabalhar com você é que, independente do que as pessoas idealizaram para a sua vida, pode ser que a sua vida tomou um rumo totalmente diferente. Tem pessoas que o bebezinho acaba de nascer e eles olham e falam assim: vai jogar no Atlético Mineiro. Aí o menininho cria uma idade e vira e fala assim:
Não, eu quero ser flamenguista, eu quero ser cruzeirense. Então, o plano definido para a sua vida, o plano dos homens, não é aquilo que vai estabelecer em você. Eu acredito que meu pai tinha muitos sonhos a respeito da vida do Nelson, mas ele nunca sonhou o Nelson ser um pastor. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque não era o plano dele. E isso é uma notícia boa para mim e para mim e para a sua vida, porque não é o plano que se estabelece na nossa vida das pessoas que vai determinar o que Deus vai fazer. Então eu não sei até onde você caminhou, até onde você está, mas uma coisa você precisa trazer para a sua vida, que o plano de Deus é maior do que os planos da humanidade. Amém? Algumas pessoas entenderam, os planos de Deus são maiores, querido. O coronavírus, infelizmente, está tirando a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. As coisas estão acontecendo de maneira muito acelerada. E eu acredito que nós devemos sim nos preocupar, nós devemos sim nos compadecer, nós devemos sim nos colocar no lugar do outro, nós devemos analisar todas as situações até mesmo friamente, mas nós devemos crer cada vez mais, acima de todas as coisas, que o nosso Deus, Ele é soberano, amém? Deus, Ele não faz nada, querido, sem pensar. Entenda essa colocação minha, como se Deus precisasse analisar friamente alguma situação. Coloque Deus como um homem. Deus não é um homem que precisa fazer cálculos, os cálculos já estão na decisão dele, amém? Deus não é um homem que precisa cogitar, eu deixo ir, eu deixo voltar, não. Tudo está cativo à vontade dele. Deus é soberano. A primeira coisa que eu quero que entendamos hoje é que Deus é soberano. O nome de Zaqueu significava justo e puro. Só que ele não teve uma vida de justiça e não teve uma vida de pureza. Mas não significa que Deus não poderia cumprir os propósitos dele na vida de Zaqueu. E a gente vai ver que Zaqueu, ele era um publicano. Se você me perguntar a nacionalidade de Zaqueu, Zaqueu, ele era judeu e ele habitava em Jericó. Zaqueu era o publicano encarregado de recolher os impostos em Jericó. E o cargo de publicano naquela época era um cargo almejado e odiado. Almejado porque era a maneira mais fácil de um homem se tornar rico. Odiado porque aquele homem, ele deveria representar Roma naquele lugar e cobrar os impostos dos seus compatriotas. Então Zaqueu era judeu e cobrava impostos de judeus para Roma. Detalhe é que isso é um trabalho, mas era tão odiada essa profissão porque os publicanos, eles não cobravam o valor que já era abusivo dos impostos, eles cobravam a mais. Então por que os publicanos ficavam ricos? Porque se o imposto, por exemplo, eu não sei, se o imposto era 1 denário, que era o equivalente ao trabalho de um dia, o publicano cobrava 3. E fala, não, na nossa região é 3. Ele tinha os soldados romanos para ajudar ele a cobrar os impostos, então ele ficava por trás com aquele dinheiro. E aí dá para você ter uma noção por que as pessoas daquela cidade odiavam Zaqueu. Mas Zaqueu, querido, independente das situações, das decisões, dos erros, independente das escolhas, Zaqueu, ele era um homem que ele tinha um certo nível de temor, ele conhecia a cultura, ele sabia sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele conheceu a história do rei Davi. Zaqueu conhecia tudo que existia no meio da cultura judaica. Ou seja, Zaqueu era um homem que tinha um mínimo de fé e de conhecimento de espiritualidade. Deu para compreender? A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é que Zaqueu, querido, ele passa por algumas fases na vida dele que nenhum de nós nós não estamos ausentes de viver isso. A primeira fase que Zaqueu passa na vida dele é a fase dos olhos, aonde eu, na minha imaturidade, acho que eu posso tudo que eu vejo, que eu tenho que desejar tudo que eu vejo, que eu tenho que comer tudo que eu vejo, que eu tenho que crescer. Tem uma fase do homem que o homem pensa só em trabalhar, conquistar, consumir, edificar, construir. Ele vai sempre em busca. Zaqueu, ele chegou nessa fase de uma maneira tão assim, de uma maneira tão forte, que ele falou o seguinte: não, eu preciso conquistar algo. Então Zaqueu, ele se torna o quê? Um publicano. Zaqueu se torna alguém que iria cobrar impostos. Essa fase da satisfação,
da vontade. Quantos de nós, querido, não seja hipócrita, quantos de nós já vivemos uma fase onde nós só pensávamos em consumir, conquistar ou juntar? Agora há pouco, querido, eu estava fazendo uma reflexão sobre essas coisas, antes de ministrar. Enquanto eu estava vindo, eu comecei a observar algumas construções, edificações, e aí eu comecei a pensar o seguinte, querido, para quem fica? Quando Jesus voltar, para quem fica? Quando Jesus levar a sua igreja, para quem fica? Já parou para pensar que quando Jesus voltar e que a igreja for arrebatada, tudo vai perder a graça? As pessoas que vão ficar aqui vão descobrir que deveriam ter valorizado mais Jesus, a palavra e as pessoas que serviam Jesus. A notícia para a sua vida é que se Jesus voltar hoje, você vai fazer muita falta na vida das pessoas que vão ficar e que não valorizavam a vida que você viveu. Eu estava escutando ontem uma entrevista e o repórter eu esqueci o nome do ator, ele falava o seguinte, sobre a hipocrisia do mundo. Que no mundo você compra um apartamento de R$1 milhão. Você tem lá um apartamento de R$1 milhão. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Aí você paga um pintor para ir lá e pintar o seu apartamento. Aí aquele pintor, ele vai lá e pinta o apartamento e ele vira para você, Kevin, fala assim, ó, ficou R$5 mil. E você vira e fala o que para aquele pintor? Olha o que você fala. Nossa, mas está caro. Peraí, mas você está achando caro o trabalho de um pintor? Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está pintando um bem seu de R$1 milhão. E você está achando caro o trabalho dele de R$5 mil. É ou não é verdade? Tem pessoas que pedem desconto na pamonha. Tem, ué. Estou mentindo, Fabiano? Tem pessoa que pede desconto, o psicólogo. Eu não estou falando que a gente não deva pedir o desconto. Mas é porque, querido, a mente de Zaqueu também muitas vezes é a nossa mente. A mente de querer sempre sobressair, sempre sair por cima, sempre ganhar algo, não fazer uma catira, eu tenho que ganhar algo em cima, não vou trabalhar, eu trabalho, eu vou e saio do meu emprego, eu vou ter X tempos de seguro-desemprego, de fazer um auxílio, mas eu não preciso, mas eu vou colocar aqui que eu tenho um filho, eu vou colocar aqui que é isso e aquilo, e não importa se você vai achar ruim, querido, mas tem um monte de gente que só pecou durante esse período. Porque um auxílio foi entregue, não, mas eu mereço pelos anos de imposto que eu paguei, e aí justifico o erro em cima do outro. Então nós valorizamos muito mais sair por cima. Zaqueu, ele era assim. Mas a culpa não é só nossa, querida, a culpa é do nosso país. Vamos lá, o nosso país, ele viveu quantos anos em cima da escravidão? O nosso país chegou aqui, os donos da terra foram colocados como trabalhadores, como serventes, quando os portugueses chegaram aqui. Então uma mentalidade, como dizia o ator que eu vi a reportagem, um país que nasceu na escravidão, não tem uma mentalidade de valorizar o trabalho, mas de desvalorizar o trabalho. Zaqueu, ele tinha uma mentalidade errada, ele viveu buscando o quê? A satisfação. Eclesiastes 2:10 diz o seguinte, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha o que Salomão está falando em Eclesiastes, eu já falei sobre isso aqui, eu vou contar para vocês. Quando Salomão escreve Cantares, ele está na sua juventude, mocidade. Quando Salomão, ele escreve Provérbios, é uma transição da vida adulta para a velhice. E quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já é um idoso. Olha o Salomão idoso, o homem mais sábio que habitou na terra depois de Jesus. Olha o que Salomão falou. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei. Olha só o que eu estou tentando te explicar, querido. Há uma fase na vida do homem, que é a fase da conquista, da busca, do desejo. Salomão está falando que as mulheres que ele avistou e ele desejou, ele foi atrás e as teve. Ele está falando que aquilo que ele pensou na mente dele, que ele queria construir, ele construiu. Salomão está falando o quê? Sobre os desejos das janelas da alma que muitas vezes nos enganam. Nós somos muitas vezes conduzidos por um engano imersivo que está nesse mundo. Então essa foi a primeira fase na vida de Zaqueu. Quando Roma chega ali em Jericó e eles precisam de um publicano, Zaqueu pensou, é a minha hora de dar a volta por cima.
mas eu quero fazer uma conjectura com você, se você me permite, porque não está na palavra isso. Zaqueu também era um homem que, de repente, a infância dele não foi muito boa, né? Porque a Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Talvez devido a uma vida de dificuldade, de bullying, de abuso. Quem sabe Zaqueu não falou assim, não, agora é a hora de mostrar para todo mundo quem eu sou. Eu quero crescer, eu quero subir, eu quero projetar algo que está além da minha estatura. Eu quero ser um homem poderoso. E detalhe, aqui diz que ele era o chefe dos publicanos. Ele não era só publicano. Então ele era o mais rico da região. A segunda fase que vem é a fase do tédio. A fase do tédio, todo ser humano vai passar por ela. A fase do tédio, querido, é a fase da depressão ou do episódio depressivo, aonde você vai olhar para tudo que você tem, tudo que você fez, tudo que você adquiriu e você não vai se satisfazer com aquilo. Todo homem vai passar por esse momento, cristão, espírita, qualquer homem, empresário, servidor, a fase que você olha para tudo e não vê sentido. Quem já viveu uma fase assim, que você olha para o que você fez, o que você já viveu e não vê sentido nas coisas? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Ai, tem algumas pessoas que já viveram isso. Você olha para tudo, você pode ter olha para os filhos, olha para o casamento, olha para o trabalho, mas parece que está faltando alguma coisa. Zaqueu já estava vivendo assim, ele estava desesperado. Ele poderia comer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Ele podia trocar de casa a hora que ele quisesse. Ele podia trocar de carro, né? Não tinha carro, cavalo, a hora que ele quisesse. Ele podia fazer o que fosse. Essa fase, querida, ela vai fazer duas exigências para nós. Ou eu não me satisfaço com as coisas mais, e eu decido adquirir mais coisas. Ou eu não me satisfaço com as coisas, e eu decido ver além das coisas. A história que eu te contei do apartamento de R$1 milhão é porque aquele homem não passou todos os dias ali dentro vendo aquele pintor trabalhando, para entender qual era o trabalho daquele pintor, como funcionava aquele pintor, como funcionava a maneira de trabalhar, se era com alegria, se era com tristeza, se era recebendo uma notícia ruim, se era recebendo uma notícia boa. Então tem a terceira fase, a fase da busca por algo maior. Você já se perguntou por que a conversão de adultos e idosos muitas vezes é maior do que de jovens e adolescentes? Porque quando nós chegamos na fase adulta e quando nós chegamos na nossa fase da terceira idade, nós percebemos que nós lutamos muito por coisas que não tinham sentido, que nós dedicamos muito por coisas que não valeram tão a pena, que nós nos desgastamos muito por algumas dessas coisas. Eu perdi o meu avô esse ano, e eu lembro que uma das coisas que meu avô falava comigo, ele falava muito sobre tudo, mas uma coisa que ele falava era, não trabalha demais não, porque o trabalho tirou minha saúde. Meu avô viveu a vida toda trabalhando, construiu não sei quantas casas, ajudou a abrir não sei quantas estradas que ligam os municípios aqui em volta, porque na época ele trabalhava com isso, através do DR. Mas foi um homem que os últimos 15, 10 anos da sua vida, ele passou o quê? Enfermo dentro de casa. Então a hora que é isso que eu preciso, que eu estou querendo chegar numa conclusão com você, querido. De que adianta nós dedicarmos tanto para algumas coisas? Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar, mas eu estou falando que você tem que ter hora para trabalhar, por exemplo. Sua esposa, o seu marido te esperando em casa, os seus filhos já foram dormir, e você chega tarde, por exemplo. Talvez, mas hoje é tal dia, não tem tempo às vezes nem para vir na igreja. Tem pessoas que estão nessa rotina, não tem tempo para fazer uma atividade física, não tem tempo para comer. Tem empresário, gente, que nem almoça, faz um lanche, vai ali, pega um salgado para mim, pega um refrigerante ali para mim. E aí, querido, o tempo vai passando, e quando alcançar um certo momento da vida dessas pessoas, elas vão começar a buscar algo transcendente. Espera aí, não está tendo tanto sentido. A vida tem que ser mais do que isso. A vida, ela tem que estar além disso tudo. E aí, querida, eu quero te contar uma experiência pessoal. Eu vivi, a fase que eu vivi na África, me desculpe, comunidade que são transformados,
Mas foi a melhor fase da minha vida. E eu nem tinha filho. Foi a melhor fase da minha vida, sabe por quê, querido? É o lugar onde aquilo que você não tem é muito para aquela pessoa que está ali. Tem gente que acha que a África precisa de alimento, que a África precisa... Não, a África precisa de pessoas. De outras nações que possam ir ali e sentar com a mulher enquanto ela cozinha num fogareiro. Quem lembra dos fogareiros? Quem lembra? Quem sabe o que é um fogareiro? Aquela lata aberta. Enquanto ela cozinha um feijão, você sentar ali do lado, bater um papo. A África precisa de alguém que seja disponível. O norte de Minas também. As nações, né? Os lugares que as pessoas têm alguma necessidade. E lá, querido, eu comecei a perceber, a minha psicologia já não valia nada na África. Para que servia para nada lá? Eu não falava o inglês. As coisas simples lá é que tinham sentido. E foi um momento que ressignificou a minha vida. O meu sonho era criar a Radassa. Os primeiros 5 anos dela eu queria criar ela na cultura africana. Esse era o meu sonho. Eu não pude realizar, mas um sonho que eu tinha. Para ela conviver com quem não tem. Não que eu não possa fazer alguma ação social, algo aqui. Querido, mas a criança africana, ela é linda demais. A criança africana, ela acha uma fruta parecendo com uma lobeira e ela joga bola. Ela envolve um monte de sacola naquilo para dar um formato e ela joga bola. A criança africana, ela pega uma garrafa PET e ela brinca como se fosse um avião. A mulher africana, ela está em busca de um feminismo. Sabe qual que é o feminismo da mulher africana? Colocar 50 quilos de madeira na cabeça e sair andando, trabalhando, porque o homem lá não trabalha. E eles têm mais de uma mulher, viu? Para trabalhar para eles. Olha o feminismo que a mulher africana está buscando. O africano, ele não é melindroso. Ele não fica lambendo as suas feridas. Ele aceita e ele tem orgulho de ser africano e de viver na África. No meio de corrupção, no meio de guerra, no meio de tudo. O que eu estou tentando explicar, querido? Tem coisas que estão além. Chega um momento da nossa vida que a gente cai a ficha. Pode ser perdendo alguém, pode ser adquirindo coisas, pode ser perdendo as coisas. Zaqueu viveu isso. Foi então que ele descobriu que Jesus, ele estava passando naquele lugar. E ele teve uma atitude inusitada para um homem muito rico. Ele querendo conhecer Jesus, sendo um homem de pouca estatura, a multidão não ia permitir que Zaqueu visse Jesus. Então Zaqueu, ele volta à simplicidade. E a Bíblia diz que nós devemos ser como uma criança. Que aquele que quer atrair Jesus, ele tem que ser como uma criança. Ele tem que entender a pureza. Zaqueu volta a ser o quê? O Zacaio, ser o homem puro, ser o homem justo. E como uma criança, ele sobe em uma árvore. Porque ele só queria ver. Olha a simplicidade da decisão dele. Eu quero ver, eu não quero tocar, eu não quero ser visto, eu não quero chamar para estar na minha casa, eu quero ver. Então a dica hoje, querido, seja puro ao ponto de pelo menos buscar ver o Senhor. Talvez você fale assim, Nelson, eu não dou conta de orar, eu não consigo isso. Deixa eu te dar uma dica, se você não consegue orar, só entra para o seu quarto. Fecha a sua porta. Pastor, mas eu não tenho nenhuma palavra para dizer. Coloca um louvor. Pastor, mas não tem paciência para música. Então vai ler a Bíblia. Não tem paciência para ler. Então eu não sei o que você faz não. Você não tem aí, você chegou no ponto que não gosta de música, não gosta de ler, não gosta de orar. Então eu não sei o que você faz. Mas eu estou falando para você ter uma atitude de pureza. Uma atitude simples. Uma atitude que muda todas as coisas. Uma atitude que transforma. Uma atitude pequena. Zaqueu subiu uma árvore e começou a observar Jesus ao longe. E Jesus, vendo Zaqueu, disse o seguinte: desce daí depressa. E a Bíblia diz que ele se apressou em descer. Além da pureza, eu tenho que ser obediente para servir Jesus. Para entender e reconhecer e receber o favor de Deus, eu tenho que ser obediente. Desce depressa. E a Bíblia fala, ele apressou em descer. São ações simples. São ações simples. Se a igreja, por exemplo, tem um projeto de leitura bíblica, é simples.
Isso não te gasta nada, é só você ler. Se a igreja tem uma visão de células, é simples. O que você precisa fazer é o quê? Participar, abrir sua casa, liderar, eu não sei. Alguma coisa relacionada à célula você pode fazer. É simples, querido. O evangelho ele não nos exige grandes malabarismos. Existem algumas igrejas neopentecostais que exigem malabarismos. É a campanha do Vale de Sal. É porque as 7 semanas da vitória financeira são alguns malabarismos. É o dízimo de ouro, o dízimo de prata, o dízimo de bronze. Pastor, o senhor está falando mal? Estou falando muito mal. E estou aproveitando que está gravado para falar mal. Porque isso é malabarismo. Porque não existe na Bíblia, não tem. É simples. Jesus não está nos exigindo coisas gigantescas. Ele está falando o seguinte: não queira ser o maior, seja o menor, está vendo? Não queira ser o maior, seja o menor. Ele não está te pedindo coisas grandes, seja o menor. Ele tanto não nos pede coisas grandes que ele não falou que todo mundo tem que ser um pastor, mas que todo mundo tem que saber servir. Ele já sabia que tinha homens que não são bons para falar, como Moisés o foi. Mas ele não descarta um homem que não é bom para falar, e ele pode transformar esse homem em um bom comunicador. Como foi na vida do pastor Denner, o testemunho do pastor Denner. Ele fala que com 15 anos de idade ele andava com a cabeça até abaixada. E hoje é um grande pastor. Tinha uma dificuldade de comunicação e Deus transformou isso na vida dele. O evangelho não nos exige, verdade, querida, as exigências. Olha só, a Bíblia manda a gente ser marido de uma só mulher, amém? E isso é de Deus. Quantos aqui são casados? Cadê? Levanta as mãos, casados. Ser casado dá trabalho, Fabiano? Não. Agora imagina se ser casado com 2 mulheres. Aí dá. Então a Bíblia está te resguardando. Imagina aqueles marroquinos, a luta que o cara passa. Pode ter 7 mulheres. Se der um brinco para uma, tem que dar para as outras 6. Se levar uma para jantar, tem que levar as outras 6. Aí haja emprego, né, irmão? Haja cartão de crédito, haja tudo. A Bíblia ela é tão linda que ela nos resguarda em todas essas coisas. A Bíblia ela nos fala sobre você viver uma vida simples, querido. Então, tem gente buscando alguns malabarismos. Saia daquilo que é difícil. Vem para a Bíblia. Zaqueu subiu numa árvore e Jesus falou: desce depressa. Então ele apressou-se em descer. E aí eles foram para a casa de Zaqueu, porque Jesus falou assim: hoje eu vou dormir na sua casa. E aí alguns homens começaram a murmurar, começaram a falar: ah não, mas ele está andando no meio de pecadores, será que ele sabe da vida de Zaqueu? Será que ele conhece Zaqueu? Será que ele entende sobre o caráter de Zaqueu? Será que Jesus, sendo o nosso libertador, por exemplo, que Jesus falava sobre o reino, que estabeleceu um reino, será que Jesus conhece a vida desse cara aí? E Zaqueu vendo tudo aquilo, a Bíblia diz que Zaqueu também teve uma atitude. Então, querido, além de viver na simplicidade, não viva na mornidão, não viva no passivismo. Seja uma pessoa autêntica, tenha uma atitude, mude, transforme a sua mente. Use de ações práticas para mostrar e para resplandecer a luz de Cristo. O sal ele não faz diferença enquanto ele está na nossa despensa. O sal ele faz diferença quando ele é colocado no meio do alimento. Porque é no meio do alimento que o sal dá o quê? Sabor. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Se nós ficarmos em uma despensa, sem uma atitude de transformação, tudo que tem à nossa volta vai ficar do mesmo jeito. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Mas não adianta você colocar um balde sobre você e esconder quem você é. Você precisa ter uma atitude autêntica de mostrar quem você é, de viver para Jesus integralmente. Zaqueu então tem a oportunidade certa. Sabendo que os homens estavam murmurando, Zaqueu diz o seguinte: olha, se eu prejudiquei alguém aqui, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou dar quadruplicado o valor. Se foi 100, eu vou dar 400. E eu vou vender metade do que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Uma atitude, querido, sempre vai ser maior do que um discurso. Uma atitude sempre será maior do que um discurso. Pensa nisso que eu estou te falando. A partir dessa atitude de Zaqueu, Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu,
hoje entrou salvação na sua casa. Então, não é só a vida de Zaqueu, a vida de todos que estavam ali. Porque a Bíblia diz o quê? Que a salvação é pela graça, mediante a fé em quem? Jesus Cristo. Zaqueu acreditava que Jesus era o Filho de Deus, sim ou não? É possível. Porque ele já recebeu, ele queria tanto Jesus ali. Como foi aquele jantar? Como será que foi aquela noite? Como foi o café da manhã? Algumas coisas que vão ficar nos bastidores que a gente não sabe. Mas Zaqueu, querido, ele teve tudo durante a vida dele. Ele teve um momento de trabalhar, ele teve um momento de fazer burrada, ele teve um momento de tédio, mas ele teve um momento para ele refletir sobre o que ele estava fazendo com a vida dele. E eu quero que você hoje, como igreja, eu quero que você reflita com o que você está gastando os dias da sua vida, com o que você está gastando a sua saúde, com o que você está gastando a sua criatividade, com o que você está gastando, como você está investindo o seu tempo, como você está investindo a sua vida, como está sendo isso. Comece a pensar nessas questões. Zaqueu, querido, ele tem essa oportunidade e ele agarra a oportunidade. Eu lembro no começo da minha conversão, quando eu comecei a ir na igreja presbiteriana, eu participava da célula do pastor Denner, na praça, perto do Paulinho Sorvete. A gente tinha uma célula que era ali. Você lembra disso, Helenice? O Denner ia para a praça? Tinha uma célula. Eu comecei a ir para aquela célula. Irmãos, com 1 mês de célula eu pedi para dar um estudo. Eu não sabia nem ler Bíblia direito. Posso um dia falar? E o Denner, eu acho que ele ficou com medo de perder a ovelha, né? Aí ele falou, pode. Aí eu fui lá para o gabinete da igreja com ele, para ele me ajudar a preparar o primeiro estudo de célula. Aí eu organizei, e no dia eu fui lá e falei. Aí eu fui ficando ali e tal, célula multiplicou, saiu eu e o Marcelinho, meu, na época a gente falava co-líder. A gente tinha uma célula na casa do Marcelo. Tiago Faria participava nessa época, tinha uma turma que participava nessa época. E eu lembro que um dia eu chegava no pastor Emerson e falava assim, pastor, era na época da presbiteriana, eu falava, pastor, que dia que o senhor vai me dar uma oportunidade para eu pregar na igreja? Eu não tinha um ano de conversão, eu não sabia nada. Pastor, eu queria tanto pregar na igreja, meu sonho é pregar na igreja. E eu fiquei, querido, no pé do pastor Emerson, estava chato, que é o irmão mais chato da igreja. E aí, para isso, eu tinha algumas atitudes, eu queria ser um pastor, eu falei assim, não, eu tenho que fazer as coisas diferentes. Aí eu já passei a chegar na igreja primeiro, ajudar a abrir a igreja, passava aí nas reuniões de oração, né? Ia lá nas reuniões de oração, a tia Valquíria, todo dia, 7, 8 horas, 7 da manhã eu estava lá na presbiteriana, o único ali dos jovens para estar orando. Mas querido, eu tinha alguns interesses também pessoais, que eu queria ser um pastor. Porque eu estou te falando uma coisa, uma atitude. Nada vai cair no seu colo, e principalmente no reino de Deus. Zaqueu subiu em uma árvore. O que você pode fazer para chamar a atenção de Deus? O que você pode fazer para atrair o Espírito Santo de Deus para a sua vida? O que você pode fazer, querido, para mudar a vida de alguém? Eu sou tão acelerado que eu estou com um evangelismo novo na minha mente, e daqui uns dias eu vou executar, mas eu vou te contar antes. Se puder deletar depois, viu, Kevin? Eu quero fazer um evangelismo. Quem quiser já comprar a minha ideia, eu quero ligar, por exemplo, no Touros e pedir um sanduíche. Mas na hora que aquele entregador chegar para entregar o sanduíche, eu vi um vídeo sobre isso. Eu quero dar o sanduíche para ele, a bebida para ele, agradecer por ele estar trabalhando, e quero fazer uma oração para aquele entregador. O Espírito Santo já colocou isso. Eu vi um vídeo, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Esses jovens aí ficam aí a madrugada toda de moto, leva, vai, busca, entrega. O Espírito Santo falou comigo sobre você orar por essas pessoas. Eu peço muita comida fora, querido. O Espírito Santo já me pediu isso e eu vou estar fazendo isso. Se você quiser ter essa atitude também, eu tenho certeza que você vai ver alguém emocionado, com a vida transformada, e você vai transformar a sua vida. Eu estou com 33 anos, querido. Semana que vem, na outra semana, né, Judite? É o nosso aniversário, dia 26. Eu vou fazer 34 anos. Mas eu falo com os jovens dessa igreja, querido. Às vezes eu sinto vergonha, porque nós temos uma estrutura
de igrejas de cidades maiores. Nós temos estrutura, nós temos material, nós temos tudo para acontecer. Só que se o pastor não pegar para fazer, parece que ninguém quer fazer. São poucos os que pegam e fazem. São poucos os que têm uma atitude. Eu quero ver ainda uma geração mais disponível, querido, que vai, que acontece, que faz como Zaqueu, que sobe uma árvore. Que sobe uma árvore. A pergunta é: o que você tem feito dos seus dias? Como você tem gastado o seu dinheiro? Como você tem gastado a sua energia? Como você tem gastado a sua vida emocional? Como você tem gastado os talentos que Deus colocou na sua vida? Você está multiplicando? Você está enterrando para não perder? Ou você está simplesmente deixando acabar? É uma pergunta, uma reflexão nessa manhã de domingo para a sua vida. O que você tem feito? E não sou eu, querido. Eu sei que o Espírito Santo, ele já tem cobrado de algumas pessoas. Eu sei que o Espírito Santo já tem deixado algumas pessoas inquietas a respeito dessas verdades. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Querido, viver Jesus Cristo deve ser um privilégio para todos nós por vários motivos, mas um dos motivos centrais para mim é que nós não merecemos nada do que nós temos, nada do que nós vivemos. A Bíblia fala que nós não somos merecedores. A Bíblia fala que nós não somos merecedores, querido. Então é tempo de um despertar, de você reconhecer aonde você está, você reconhecer quem você é, você reconhecer que você precisa de Jesus. Zaqueu, ele não se importou mais com a reputação. Eu acredito que Zaqueu, ele renunciou à sua posição como publicano. Eu acredito que Zaqueu, querido, ele renuncia tudo. Ele renunciou à sua reputação. Ele renunciou, querido, à sua vaidade. Ele renunciou todas as questões que o prendiam. E por isso ele conseguiu retirar de Jesus, extrair de Jesus o seu melhor. Quando nós declaramos essa canção, eu quero que você faça uma avaliação da sua vida. Peça o Espírito Santo para trazer a sua memória, querido. A geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Diga isso, querido, declare. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Diga isso: sem ti não irei. Sem ti não irei,
Jesus, nós oramos, Jesus, nessa manhã, por todas as pessoas que sentem a necessidade de uma mudança radical em sua vida, em suas práticas. De repente, Deus, há aqui ou alguém nos assistindo que não tem forças para tomar esse nível de decisão. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, que haja capacitação, que haja transformação, que haja fortalecimento. Em nome de Jesus, Deus, se há alguém que durante esses anos, Deus, ensaiou várias vezes uma mudança de vida, uma mudança nos seus hábitos, mas ficou apenas nos ensaios, ficou apenas nas primeiras atitudes, não prosseguiu, não avançou, não mudou os hábitos. Pessoas, Deus, que de repente tentaram recomeçar a sua vida com o Senhor, mas sempre começavam bem, mas iam perdendo força. Eu peço ao Senhor, Jesus, capacita, fortalece, dá a garra necessária para que essas pessoas avancem, dá a determinação de Zaqueu para fazer uma avaliação rápida de suas vidas, uma avaliação rápida, Deus, sem que a alma interfira na decisão, mas que o Espírito prevaleça. Espírito Santo, nós te pedimos, traz à memória as atitudes que precisam ser transformadas, traz à memória os novos hábitos, traz à memória as novas atitudes. Cria, ó Deus, em todos nós um coração puro, um espírito reto e inabalável. Gera em nós o desejo de te adorar, gera em nós o desejo de estar no secreto, em oração, em súplica, em intercessão, em adoração. Gera em nós o desejo de encher os nossos lábios de louvores ao Senhor, em gratidão. Gera em nós, Deus, em nossos lábios, o desejo de termos cada vez mais, Senhor, a capacidade de servir. Nós pedimos, Jesus, a sua intervenção. Pedimos ao Senhor, não nos deixe ir, não nos deixe abrir empresas, não nos deixe casar, não nos deixe estudar, não nos deixe viver se não for na tua presença, não nos deixe avançar se não for em tua presença, não nos deixe subir em uma árvore se não for sobre a sua presença, não nos deixe receber o Senhor em nossa casa se não for a tua presença. Avance, querido, comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Comece a declarar santidade ao Senhor. Comece a declarar que o Senhor ele é dono da sua vida. Comece a declarar: Senhor, tu tens liberdade. Diga: Senhor, tu tens liberdade. Diga: Senhor, assume o controle. Assume. Sair da tua presença. A oração, querido, para hoje. A oração para hoje é o seguinte: Senhor, abre os meus olhos, não permita que eu veja somente o que os homens veem, não permita que eu me preocupe somente com as preocupações humanas. É tempo de você fazer uma oração, querido, ousada, e dizer: não me permita idealizar somente o que os homens idealizam. Diga: Jesus, eu não quero somente projetos humanos, por mais grandiosos que eles sejam. Veja, querido, o que aconteceu com a Torre de Babel, um projeto humano falido.
Diga: Deus, eu quero projetos como a arca. Eu quero projetos como o tabernáculo. Diga: Senhor, eu quero projetos como os projetos da vida de Abraão, como os projetos da vida de Isaac. Diga: Senhor, eu quero uma visão diferente. Talvez, querido, você já está preocupado com as coisas que você tem que pagar amanhã. Não, querido, abra mão dessa ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Decida viver uma vida uma semana sobrenatural. Decida viver uma vida diferente. Orarei pela manhã, orarei pela tarde, orarei à noite. Meditarei nessa palavra dia e noite. Terei uma Bíblia no meu carro, terei uma Bíblia na minha casa, terei uma Bíblia no meu emprego, terei uma Bíblia no meu celular, terei uma Bíblia dentro de mim. Comece a pedir ao Senhor por uma vida sobrenatural, sabe? A Bíblia diz que em um determinado momento o discurso de Jesus ele era duro. Os discípulos começaram a ir embora, cada um para um lugar. E Jesus pergunta para os outros discípulos: vocês também querem ir? Pedro diz: Senhor, para onde ou para quem iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Querido, não é sobre a terra, nunca foi sobre a terra. Hoje uma família está enterrou a sua filha. E não houve dinheiro nenhum do mundo que pôde trazer um só abraço. Eu estou citando isso, querido, para que esse momento de dor também seja um momento para que o nome de Deus seja glorificado. Porque, querido, é tempo de revermos os conceitos. Nós não temos mais o abraço, nós não temos mais o aperto de mão, nós não temos mais o contato. Olha só que ridícula situação as nossas cadeiras. Nós somos chamados comunidade nessa cidade e nós estamos distantes devido a uma situação. Mas nós temos que ter um olhar sobrenatural. O que o Senhor quer mudar? O que o Senhor quer transformar? O que o Senhor quer gerar em nós, querido? Há uma indignação no meu interior para que quando acabe essa pandemia eu me torne um novo homem. Eu quero me tornar um novo homem em Jesus. Eu quero nascer novamente. Eu preciso novamente. É tempo, querido, de dizermos: sem ti eu não irei. Não me deixe ir se não fosse com a tua presença. É tempo de dizermos como Davi no Salmo 51: se necessário for, retira de mim tudo, mas não me tira a sua presença. Que esse domingo, querido, ele possa marcar um novo tempo na sua vida. Que essa manhã marque um novo tempo. Simplicidade, querido, como Zaqueu, amém? Estenda suas mãos, vamos embora para as nossas casas, cheios do Espírito Santo, cheios de novos sonhos e promessas. O Senhor nos leva em paz e em segurança, desfrutando das consolações do Teu Espírito, do amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e da graça que está presente em Cristo Jesus. Querido, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma atitude de transformação.